As perguntas continuam. Episódio de hoje, o Doutor do Evangelho. No dia seguinte, enquanto a mãe e Michael cuidavam da louça, a mãe continuou a história. Mãe, pode continuar a contar a história dos cristãos? Claro! Na Inglaterra, Deus usou um homem chamado João Wycliffe para um trabalho especial. Wycliffe viveu no tempo em que Eduardo III era o rei da Inglaterra, cerca de uns 650 anos atrás. Ele havia estudado na universidade na Inglaterra e sempre levara a sério os estudos da Bíblia. Mais tarde, foi o capelão do rei da Inglaterra. Você quer dizer alguma coisa tipo pastor pessoal do rei? É isso mesmo, espertinho. João Wycliffe se preocupava com várias coisas que, no seu entender, estavam erradas na igreja daquela época. Wycliffe também notou que alguns líderes da igreja eram preguiçosos, andavam por aí obtendo dinheiro do povo, mas não trabalhavam para se sustentar nem ajudavam as pessoas que lhe davam dinheiro. Wycliffe os chamou de gananciosos. Disse que não era justo enriquecerem enquanto os doentes e pobres nada possuíam. Se Jesus era seu exemplo, então deveriam estar ajudando as pessoas, em vez de tirar o dinheiro delas. Aposto como os líderes da igreja não gostavam de John Wycliffe por causa do que ele falava. Você está certíssimo. Ficaram felizes quando o rei o enviou como embaixador para os Países Baixos. Quer dizer, a Holanda? Sim, tá expert em geografia, hein? Wycliffe esteve 2 anos na Holanda, mas depois dos 2 anos voltou. Em pouco tempo, os líderes da igreja procuravam levá-lo ao tribunal por motivo de heresia. O que é heresia? Heresia é acreditar em coisas diferentes daquelas que a igreja ensina. Embora os líderes quisessem condenar Wycliffe e matá-lo, ele tinha o apoio de 2 príncipes e de muitas pessoas na Inglaterra. Os juízes tiveram medo de condená-lo e o deixaram em paz. John Wycliffe fez a verdade brilhar na Inglaterra, quase desconhecido, mas não menos brilhante do que todos aqueles que vieram depois dele. Pouco se sabe a respeito de sua infância e juventude. Dono de um gênio forte e de vasto conhecimento de falar muito bem, ele impunha respeito aos inimigos e atraía a admiração dos seus seguidores. Na sua época, a presença da igreja dominava a vida cotidiana. Toda vila, por menor que fosse, tinha um templo. A Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra trouxeram sobre a Inglaterra uma profunda crise e a necessidade de mais recursos para sustentar o Estado, o que não era compatível com o enriquecimento contínuo dos monastérios. A Bíblia, publicada apenas em latim, considerada língua da igreja, permanecia distante e indisponível ao povo, sendo que somente um seleto grupo de pessoas muito estudadas podia ter acesso a ela. A educação era oferecida a poucos e controlada pela igreja. Wycliffe queria que a igreja retornasse às verdades bíblicas e foi considerado por muitos doutor do evangelho. Ele dizia que a Sagrada Escritura é a autoridade para todo cristão e a regra da fé e de toda a perfeição humana. Que a Bíblia tinha que ser traduzida para a língua comum para que todos pudessem ler e estudar. Ele reconhecia que a corrupção rodava a igreja. Inicialmente, as intenções originais dos monges e dos padres sustentavam princípios nobres de pureza e consagração, como rezar, praticar a pobreza e a castidade, buscar o bem-estar espiritual, viver de forma simples, pedir esmolas para ajudar os pobres e ensinar. Mas no tempo de Wycliffe, essas boas intenções foram mudadas. Os monastérios, cada vez mais ricos e extravagantes, se tornaram instituições que sugavam os recursos da Inglaterra e retiravam da sociedade de seus jovens. Rejeitando as teorias que entraram na igreja, aquelas que vimos na história anterior, seus pensamentos trouxeram mudanças em muitas áreas. Ele treinou um grupo de pregadores em Oxford e em Lutterworth para expor a palavra de Deus, munindo-os com a Bíblia na língua que o povo falava. A imprensa ainda não havia sido inventada, portanto, a cópia da Bíblia traduzida era um trabalho extenso e demorado feito à mão. Após derrame, ele descansou e foi sepultado em Lutterworth. Após a morte, foi tratado como mártir e herege, sendo lembrado e ignorado intermitentemente ao longo dos séculos. Você se lembra, Michael, de que já falamos sobre as pessoas comuns daquela época, sem Bíblia para ler? As poucas Bíblias que existiam eram em latim. O povo da Inglaterra falava latim? Não, só os que eram mais estudados. Por toda a Europa, as pessoas de cultura aprendiam latim para que pudessem conversar umas com as outras e estudar os mesmos livros.
João Wycliffe preparou a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Queria que cada família na Inglaterra tivesse a Bíblia em inglês, a fim de que pudesse aprender que a salvação acontece exclusivamente por meio de Cristo. 3 vezes os líderes da igreja tentaram levar João Wycliffe a julgamento por heresia e 3 vezes foram incapazes de ter sucesso. John Wycliffe morreu, finalmente, em sua pequena igreja. Caiu paralisado justamente antes de começar a Santa Ceia. Foi uma hora realmente boa para morrer. Ué, por que você diz isso? Bem, estávamos falando sobre a Santa Ceia na escolinha e antes do lava-pés, você deve preparar o coração e confessar a Deus todos os seus pecados. Isso significa que João Wycliffe morreu com o coração limpo, justamente antes da Santa Ceia. Sim, essa pode ter sido uma boa hora para ele morrer. Mas se amamos a Jesus e o convidamos a entrar em nosso coração, sabemos que ele está conosco o tempo todo. Seja qual for a hora em que morrermos, não teremos que nos preocupar, se Jesus está em nosso coração. Que bom que existe Bíblia em nossa língua, não é? Não entendo nada de latim. Fico também feliz porque todos podemos ter a Bíblia na linguagem que falamos hoje, para que possamos lê-la e estudá-la por nós mesmos. Agora vamos guardar tudo. Obrigada por ajudar a mamãe nos trabalhos de casa, viu? Vai se divertir agora, vai. Fui! Bem, amigos, como vocês já sabem, a curiosidade do Mike não tem fim. No próximo episódio, 2 heróis especiais.